Olá, muitos parabéns ao Jornal Público e a todos os jornalistas e trabalhadores que fazem dele uma referência de excelência no jornalismo português. É uma honra para mim estar aqui a partilhar convosco as minhas reflexões sobre ser mulher em liberdade, apenas 50 anos depois de sermos legalmente reconhecidas como cidadãs de pleno direito e deixarmos de ter o tratamento jurídico que hoje damos aos animais, seres sencientes, mas passíveis de serem propriedade de alguém. O Jornal Público e eu somos da mesma geração. Nascemos ambos no início dos anos 90. Foi uma época que não conheci, mas sei que em 1990 muitas mulheres portuguesas ainda arriscavam a sua vida e integridade física em IVGs clandestinas. Que a violência doméstica ainda se regia pelo sofisticado princípio jurídico entre marido e mulher não se mete a colher, que fazia a investigação criminal depender de queixa da vítima. Que a licença de maternidade eram meros 90 dias e que o pai só tinha direito à dispensa do trabalho, e cito, se no decorrer da licença a seguir ao parto ocorrer a morte da mãe. Que as mulheres lésbicas não podiam casar nem adotar e que em 250 lugares na Assembleia apenas 19 eram destinados a mulheres. 34 anos envolvidos, progredimos muito. Tanto que há quem não perceba, quem ainda se identifique hoje como feminista e milite pelos direitos das mulheres ainda por assegurar. Já temos o voto, a educação superior, o trabalho, a possibilidade de autonomia financeira, o direito ao divórcio, à interrupção voluntária da gravidez e até cotas para paridade de género em cargos políticos e empresariais. Pensarão, mas afinal, o que é que as feministas querem mais? Não somos já todas mulheres em liberdade? É para estas pessoas que me dirijo. A toda a gente que não está certa do mérito de ser feminista hoje, porque porventura acreditam que já está tudo mais ou menos resolvido. Não está. O movimento feminista enfrenta hoje um desafio particular, que ironicamente é consequência do progresso já atingido. É que ao longo do século XX, o movimento feminista esteve essencialmente concentrado em alterações legislativas. Mudanças concretas na lei que, embora tenham sido difíceis de conquistar, produziram efeitos logo após a entrada em vigor. Os efeitos sentiram-se de um dia para o outro. Mas hoje, como muitos dos direitos das mulheres já consagrados na lei, embora não todos, o movimento feminista concentra-se sobretudo na mudança de comportamentos, no combate à violência doméstica e sexual, que embora seja crime, acontece sistematicamente, no assédio de rua e do local de trabalho, à sobrecarga injusta do trabalho doméstico, à forma como somos sexualizadas sem o nosso consentimento por colegas de trabalho, de escola ou até familiares. Aos estereótipos nocivos ou à condescendência como somos tratadas no dia-a-dia. Ainda na semana passada, Luís Filipe Menezes, num comício de campanha da AD, falou das meninas do Bloco para se referir a mulheres adultas, conhecidas políticas, com currículo e carreira feita. A libertação das mulheres destes resquícios de patriarcado já não se faz em grande parte pela alteração da lei. Faz pela alteração de mentalidades e de comportamentos, o que é um processo muito mais lento e difícil de defender para quem acredita que o feminismo está obsoleto, porque os problemas já não são de resolução tão simples como as causas feministas primárias. É difícil contabilizarmos com rigor as vezes que somos assediadas, agredidas ou violadas. A quantidade de queixas formalizadas não representa a realidade, em parte porque o estigma social e a forma como as vítimas são tratadas pelo sistema judicial não compensa a justiça que um tribunal pode potencialmente trazer. O mesmo vale para os abusos nas relações amorosas, a discriminação no trabalho ou a sobrecarga de trabalho doméstico e reprodutivo. Não existem documentos, estatísticas ou relatórios periciais para demonstrar objetivamente e sem sombra de dúvida a nossa experiência de vida a quem a desconhece ou não a quer conhecer. Qual é o antídoto para este obstáculo? Não sei, mas tenho um ponto de partida que gostava de vos falar. A sororidade. Precisamos, em Portugal, de mais sororidade. E não no sentido infantil, em que devemos ser todas melhores amigas, dar as mãos, fazermos tranças umas às outras e vivermos felizes para sempre. Pessoalmente, desgosto demasiado das pessoas para sugerir uma coisa dessas. Sororidade no sentido da comunhão que existe entre irmãs e primas. Podemos ser todas muito diferentes, discutir violentamente ou nem sequer nos falarmos. Mas sabemos que partilhamos de base uma experiência que nos une. E enquanto mulheres não pertencemos todas à mesma família, mas os episódios de condescendência, menosprezo, humilhação ou violência são demasiado parecidos. Vivemos todas muitas das mesmas coisas.
E sem ignorar as particularidades das vivências das mulheres mais pobres, mulheres negras, migrantes, portadoras de deficiência ou LGBT, podemos reconhecer que este denominador comum, que é o de navegar o mundo enquanto mulher, existe. E tal como nas famílias, podemos e devemos criticar-nos umas às outras. Mas se alguém trata mal um dos nossos membros, o sobressalto devia ser imediato. E é isto que nos falta. Em Portugal, a sororidade escasseia. Regra geral, não somos boas umas para as outras. Ainda dizemos barbaridades como trabalhar com mulheres é um inferno. Julgamos com viés machista a vida sexual das outras mulheres, como se vestem, como se comportam. Ainda nos rimos e aceitamos piadas e observações machistas feitas à nossa frente. E apesar de todo o progresso, ainda normalizamos aqui e ali quando o namorado ou amiga, ou namorado ou marido de uma amiga a humilha, trai ou agride. Estamos demasiado socializadas para competirmos umas com as outras, para obter a validação e a aceitação masculinas, para acomodar os egos e as vontades dos homens à nossa volta. E as reivindicações sobre a nossa experiência que peça aos outros que veja o mundo com os nossos olhos é considerada um queixume e muitas vezes um exagero. 50 anos de liberdade não chegaram para criarmos em Portugal um ambiente sólido de compreensão e de diálogo, onde mulheres possam analisar e denunciar entre si as suas experiências de desigualdade e discriminação. Em que as mulheres se ouvem umas às outras, validam as suas experiências e apoiam-se entre si, defendendo-se da misoginia cotidiana. Mas a sororidade vai ajudar-nos a combater esta ideia de que as mulheres são eminentemente vítimas ou frágeis, como disse o cabeça de lista do Chega, por Coimbra há umas semanas. Não há nada de eminentemente frágil ou submisso na condição feminina. Muito pelo contrário. Nas mulheres à nossa volta e nas gerações passadas, que tiveram muito menos oportunidades e direitos que hoje temos, encontramos exemplos de força, inteligência e sensatez, a par e por vezes a mais que qualquer homem. As mulheres em liberdade de hoje têm toda a capacidade inata para serem o que quiserem ser. E se obstáculos existem, são fruto de condicionamentos sociais, porque séculos de patriarcado não se evaporam em meros 50 anos. E se muitas das fontes de opressão que sentimos hoje não podem ser exatamente contabilizadas, esses factos só serão seriamente considerados quando falarmos a uma só voz, como aconteceu lá fora com o movimento Me Too. Também em Portugal assistimos a casos de assédio, nas escolas, nas universidades e no trabalho. As histórias circulam à boca pequena. Os nomes dos assediadores e agressores são sussurrados, escritos em casas de banho públicas e em contas anónimas nas redes sociais. Mas em Portugal não há Me Too. Não há denúncia pública. Não há processos judiciais mediáticos. Não há censura social para os agressores. Há medo, há solidão, há desamparo. Recordemos quando em 2018 foram divulgados documentos que relatavam que Cristiano Ronaldo confessou aos seus advogados portugueses ter violado Catherine Mayorga em 2009. Nesses documentos, que foram posteriormente desmentidos pelo próprio e pelos seus advogados, era possível ler que Cristiano relatou: ela disse não e para várias vezes e no final perguntou: porquê é que me forçaste? Tendo ele respondido: desculpa lá. Eu não sei se aquela violação aconteceu de facto ou não, mas sei que estas alegações devem ter relevância social para além do judicial. E sei que relevância social se deu a esses factos em Portugal. Nenhuma. Para conhecermos mais sobre o assunto, precisamos de recorrer à imprensa estrangeira. A comunicação social em Portugal relatou o assunto com demasiada parcimónia. Nas centenas de horas de documentário televisivo sobre o futebol e a sua indústria, a história não mereceu atenção. E nas redes sociais assumiu-se como uma certeza que a alegada vítima era mentirosa e oportunista, e por isso merecedora de um contínuo de insultos. A idolatria exacerbada ao jogador continuou sem hesitação, sem reflexão, sem escrutínio. E é interessante confrontar estes factos, por exemplo, com a misoginia que se propaga há meses nas redes sociais contra Margarida Corceiro, famosa modelo portuguesa, com milhões de seguidores, por boatos nunca confirmados de traição a um ex-namorado jogador de futebol. E eu peço desculpa por trazer para aqui um exemplo que é digno das páginas dos jornais cor-de-rosa, que é, obviamente, muito distante do calibre do jornal público, mas julgo que este episódio é relevante para compreendermos a atual mentalidade dos portugueses quanto à igualdade de género. Portanto, por um lado, temos boatos sobre a infidelidade de uma mulher que merecem, nos dias de hoje, uma fortíssima censura social. Mas alegações de violação cometidas por um jogador de futebol conduzem a uma defesa acérrima do acusado e a uma presunção de mentira da alegada vítima. É aqui que estamos. E realmente não é estranho que em Portugal não exista Me Too.
Será que, enquanto mulheres portuguesas, estamos a defender bem os nossos interesses? Quando se insulta e desacredita uma mulher, não devíamos pensar duas vezes antes de contribuirmos para o coro? E de caminho, pensemos também na forma como permitimos que as mulheres portuguesas sejam tratadas que as mulheres brasileiras sejam tratadas no nosso país. A misoginia, a xenofobia, o racismo e o lusotropicalismo conhecem o seu cruzamento mais intenso com a discriminação da mulher brasileira na sociedade portuguesa. Devíamos envergonhar-nos pela forma corriqueira como se sexualiza, descredibiliza e subestima a mulher brasileira em Portugal. Enquanto mulheres, não podemos tolerar esta violência. Precisamos de uma introspeção e de nos organizarmos no combate a esta e a todas as formas de discriminação machista e xenófoba, perpetuada também pelas mulheres portuguesas. E essa organização feminista deve também estender-se à defesa das mulheres trans, tantas vezes atacadas e vilipendiadas, inclusive nas páginas de opinião publicadas no Jornal Público. Não há dúvida de que sofrem de misoginia por adotarem uma forma feminina de expressão. É urgente acolher em definitivo as mulheres trans no movimento feminista e incluí-las na nossa prática de sororidade diária. E às mulheres negras, sucessivamente, este género de eventos apresenta-se demasiado branco quando comparado com o mundo lá fora. Queremos, precisamos de ouvir a sua voz e contar com a sua participação e perspectiva. Mas não só de metade da população se faz o progresso feminista. Homens portugueses, precisamos de falar. Se a sororidade e a união feminista são um ponto de partida, a responsabilização dos homens pela desigualdade de género é um dos pontos de chegada. Em 2024, a igualdade de género continua a ser um tema quase exclusivo das mulheres, sobre os direitos das mulheres, sobre emancipar mulheres, sobre combater a violência contra as mulheres. Mas faz sentido, porque nós é que somos as principais interessadas. Mas será que é mesmo assim? Já é tempo de chamar os homens a esta conversa, sentá-los à mesa da discussão e convidá-los a refletir sobre algumas questões. Designadamente, a forma como a masculinidade violenta é a maior fonte de insegurança para mulheres e meninas. A violência doméstica, que é o crime mais denunciado e o que mais mata em Portugal, vitima maioritariamente mulheres, sendo que os homens compõem a maioria dos agressores. Só em 2023 morreram em Portugal 22 pessoas vítimas de violência doméstica, sendo que 19 foram mulheres e meninas. Os agressores foram maioritariamente homens, em 73% dos casos, e de nacionalidade portuguesa, em 91% dos casos. No que respeita aos crimes sexuais, o crime de abuso sexual de menores é o mais praticado. Na esmagadora maioria dos casos, por homens contra meninas, aproveitando-se da proximidade familiar para cometer estes crimes, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2022. O mesmo acontece com o crime de violação, em que o padrão se repete, esmagadora maioria de homens agressores contra a maioria de vítimas mulheres. Não significa isto que todos os homens cometam crimes violentos, obviamente. Significa, porém, que a violência física, psicológica e sexual cometida em Portugal é cometida sistematicamente por homens contra mulheres. E isto, evidentemente, descontando as vítimas do sexo masculino, que, como sabemos, apresentam menos queixas que as vítimas mulheres. O que é que estão os homens a fazer para reconhecer este padrão e combatê-lo entre si? Sendo que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, a violência contra mulheres e meninas cometidas por homens é o principal problema de segurança no país. A masculinidade tem que ser necessariamente violenta? Não fará sentido uma reflexão vossa sobre esta matéria? Recai sobre vós esta grande questão de segurança nacional e o vosso silêncio nesta matéria é notado. Quero também falar-vos sobre o papel dos homens em casa e no cuidado com a família. Numa época em que está mais do que normalizada a presença das mulheres nas universidades e nas empresas, um dos maiores fatores de igualdade de género continua a ser a maternidade. No último século, aceitámos mais rapidamente que as mulheres estudem e trabalhem fora de casa, mas não se exigiu dos homens que assumissem as responsabilidades parentais e o trabalho doméstico de forma paritária. Em resultado, gerações de mulheres ficaram sobrecarregadas com profissões exigentes e uma carga de trabalho doméstico, físico e mental quase exclusivamente aos seus ombros. Não é normal que pai e mãe trabalhem a tempo inteiro, mas seja a mãe que faz a maior parte das tarefas domésticas e, em cima disso, ainda seja a pessoa que domina perfeitamente todos os temas da saúde dos filhos. Quem leva às consultas, quem assegura a toma dos medicamentos, quem sabe as alergias de cor, quem domina os temas da educação, sabendo os nomes dos professores, ajudando com os trabalhos de casa, sabendo as datas dos testes. Quem domina os temas da vida familiar e social, quem se lembra de comprar presentes de aniversário e de Natal, quem se lembra das datas de importantes e dos compromissos familiares. Tudo isto é uma exaustão.
Uma sobrecarga de trabalho que não é justa e que sistematicamente impede as mulheres de progredirem nas suas carreiras ou simplesmente terem paz e sossego. Os homens só têm a ganhar em partilhar paritariamente as responsabilidades domésticas e familiares. Para além de potenciarem um vínculo afetivo maior com os seus filhos e familiares, o que contribuirá objetivamente para a sua felicidade e bem-estar, permitir-lhe ter relações conjugais mais felizes e equilibradas. Não podem ser só as mulheres a repetir estas mensagens à exaustão. Os próprios homens precisam de redefinir a forma de ser homem, de ser pai, de ser filho, de forma a não sobrecarregarem as mulheres nas suas vidas e ultrapassarem esta infantilização que lhes é permitida. E, por fim, impõe-se falar sobre a libertação dos homens das pressões e expectativas patriarcais. Os ideais feministas e de igualdade de género não libertam só as mulheres. Os homens têm muito a ganhar se começarem a questionar algumas das expectativas que culturalmente recaem sobre si. Desde logo a ideia de que devem ser fortes em todos os momentos, sem mostrar medo e sem chorar. A repressão emocional a que sujeitamos os rapazes e os homens, sob a justificação de que isso é que é ser um homem a sério, será o melhor para eles? É uma visão ultrapassada, mas pelos vistos os homens ainda não encontraram outra. E se já conseguimos reformular o que significa ser mulher, cidadã de plenos direitos, emancipada, falhamos em redefinir o que significa ser homem, num mundo em que a opressão às mulheres deixou de ser aceitável e sem se sentirem ameaçados com a crescente paridade de género. Mulheres, homens, pessoas não binárias, temos muito trabalho para fazer. Chegamos longe, mas ainda há caminho a percorrer e as ameaças de retrocesso são reais. Esta semana, para além do aniversário do público, celebramos o Dia da Mulher na sexta-feira e vamos a eleições legislativas no domingo. Vivemos tempos de mudança, em que, sobretudo, as mulheres mais jovens parecem caminhar neste caminho de sororidade, votando mais alinhadas com os seus interesses e com os interesses de outras mulheres em partidos que não ofendem os seus direitos. Mas os homens, por outro lado, parecem mais predispostos a alinhar com valores do passado, uma reação natural de quem não quer aceitar o progresso. Como nos ensinou Simone de Beauvoir, basta uma crise política, económica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam postos em causa. Ensinou-nos que esses direitos nunca são adquiridos. E ser mulher em liberdade é reconhecer isto mesmo, permanecendo atenta e continuando a luta. Obrigada.